Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que analisou se uma gravação clandestina é considerado um meio lícito ou ilícito de obtenção de prova. Ou seja, será que eu posso utilizar como prova num processo a gravação de uma conversa que eu tive com uma outra pessoa, mas que eu estava gravando sem o conhecimento dessa pessoa? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria. É isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Antes da gente começar a analisar a decisão propriamente dita, eu quero só fazer um breve resumo de como esse assunto foi sendo abordado ao longo do tempo no nosso direito, tá? Então, antes da Constituição de 1988, existia muita discussão acerca da possibilidade ou não de serem admissíveis provas obtidas por meio ilícito num processo judicial. Ou seja, será que seria admissível eu pegar uma correspondência cujo sigilo foi violado, mas nele eu descobri que as pessoas estavam combinando a realização de um crime que depois veio a ser concretizado? Será que essa correspondência que teve o sigilo violado, ela pode ser utilizada como prova ou será que não? Então, antes da Constituição de 1988, a gente tinha muito essa discussão e basicamente a gente tinha duas correntes sobre esse assunto. A gente tinha a corrente permissiva, que falava que toda prova, independentemente se ela foi obtida por meio lícito ou ilícito, devia ser utilizada depois que ela fosse descoberta, porque o principal objetivo seria alcançar a verdade real dos fatos, então a gente não poderia, depois de descobrir uma prova, simplesmente produzir uma prova, mesmo que por meio ilícito, simplesmente descartá-la. E a gente tinha também a corrente obstativa, que falava que de forma alguma uma prova obtida por meio ilícito poderia ser utilizada, admissível num processo. Ou seja, mesmo que se a prova obtida por meio ilícito, né, nesse exemplo do sigilo da correspondência, fosse a única prova que comprovasse a autoria do crime, a pessoa não poderia ser condenada porque não existiria nenhuma outra prova obtida por meio lícito que fosse capaz de comprovar essa autoria, senão a prova obtida por meio ilícito, que não poderia ser jamais aceita. Então a gente tinha essas duas correntes. Com a Constituição de 1988, a gente tem agora uma previsão que diz expressamente que a prova obtida por meio ilícito é inadmissível. Vamos ver essa previsão. O artigo 5º, inciso 56 da Constituição, ele é expresso a falar: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Bom, então você que está me assistindo deve estar pensando, agora não tem mais dúvida, é evidente, é expresso, consta na Constituição Federal, que a prova obtida por meio ilícito é inadmissível, não tem mais discussão, certo, Michelle? E não. Na realidade, mesmo com essa previsão constitucional, a gente ainda tem a discussão acerca da possibilidade de admissão num processo de prova obtida por meio ilícito. Isso porque essa previsão, ela está dentro dos direitos e garantias fundamentais, né, no artigo 5º. E como todos os direitos e garantias fundamentais, nenhum deles é absoluto, e essa previsão de inadmissibilidade de prova obtida por meio ilícito também não vai ser uma previsão que é absoluta, que é um direito fundamental absoluto. A gente tem outros direitos fundamentais que às vezes se chocam, já falei disso aqui antes, inclusive, que regras, a gente não tem como as regras elas se chocarem. Se duas regras se contradizem, a gente tem que afastar uma porque só uma pode ser válida. Agora, se a gente tem princípios que se chocam dentro de uma situação, a gente consegue ver qual deles, diante daquele quadro, deve preponderar. Isso pode acontecer, e é o que acontece, e é, inclusive, a corrente, hoje em dia, que é mais aceita, que é mais
com a qual as pessoas mais identificam, que é a corrente intermediária, que fala que a gente tem que utilizar nessa questão da admissibilidade ou não de provas obtidas por meio ilícito, a teoria da proporcionalidade. Então, a depender do direito que está em jogo, numa situação, né, num caso que está sendo julgado, eventualmente uma prova obtida por meio ilícito vai poder ser admissível. Então, a gente pode pensar aí de um caso no qual a gente está falando, eventualmente, de um crime cometido contra um menor, né? Um menor que está sofrendo, eventualmente, abusos, e aí esse abuso é descoberto por meio de uma gravação que viola a intimidade da pessoa que está cometendo esse crime, mas foi feito justamente porque era, talvez, a única forma de provar que aquele crime estava sendo praticado. Então, a gente vai ter a aplicação dessa teoria da proporcionalidade. Então, em alguns casos, na maioria, a prova obtida por meio ilícito não vai ser aceita e a prova, a exceção, vai ser a admissão dessa prova obtida por meio ilícito, a depender da situação que está sendo julgada, tá? A depender do caso concreto. Feita essa breve introdução, o caso que a gente vai analisar hoje, ele não diz acerca da admissibilidade ou não de uma prova obtida por meio ilícito. Isso a gente vai ver num julgado que a gente vai analisar provavelmente na semana que vem. Mas o caso de hoje, ele diz respeito acerca de se uma prova, que é uma gravação ambiental, é ilícita ou não. Ou seja, vai decidir se essa prova tem que ser considerada ilícita ou lícita. Então, a gente não tá a gente tá num primeiro momento. Não é nem falar se uma prova obtida por meio ilícito deve ser admissível ou não no processo. Mas sim definir se a gravação ambiental deve ser considerada uma prova obtida por meio ilícito ou se a gravação clandestina deve ser considerada uma prova obtida por meio lícito. Então, vamos lá agora analisar o caso concreto. Então, o acórdão vai começar dizendo que ao recorrente, ou seja, a pessoa que entrou com recurso extraordinário, foi imputada a prática do crime de desacato, que teve como ofendido o juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, Rio de Janeiro, durante a audiência judicial. A defesa requereu a juntada de degravação de material produzido pelo réu e consistente em gravação ambiental da audiência em que se deram os fatos. Ou seja, o recorrente, a pessoa que estava sendo acusada do crime de desacato, ela pediu a juntada dessa gravação que o acusado tinha realizado dessa audiência onde supostamente ele teria cometido esse crime de desacato. Só que essa gravação, ela foi indeferida, a juntada dela foi indeferida. E, inclusive, por conta disso, o recorrente foi, por fim, condenado nos termos da denúncia a pena de 1 ano de detenção em regime aberto, substituída aquela por pena restritiva de direitos. Ele recorreu para a 2ª instância, para a turma recursal, porque na verdade foi uma ação ajuizada no Juizado Especial Cível, e a turma recursal entendeu que a alegação dele, que era com base nessa gravação ambiental que ele tinha realizado de forma clandestina, ou seja, sem o juiz estar sabendo que aquilo estava sendo gravado, seria uma prova obtida por meio ilícito, e portanto essa única prova que ele estava utilizando para tentar se defender, ela não podia ser admissível. Então, a única prova que comprovaria a inocência, ou seja, o fato de que esse crime não foi cometido, foi afastada a possibilidade da sua admissibilidade. Em decorrência disso, o recorrente interpôs esse recurso extraordinário, que a gente está analisando agora, o acórdão que julgou esse recurso, alegando violação aos artigos 1º, inciso 3, 5º, incisos 10, 54 e 55 da Constituição Federal, sustentando ser lícita tal prova produzida pelo réu, representada por gravação ambiental, pois as audiências criminais são públicas, não havendo qualquer objeção legal para sua gravação ou qualquer menção nos autos que pudessem sugerir a decretação do segredo de justiça, e que não existe no ordenamento jurídico qualquer limitação para a gravação de colóquio interpessoal em ambiente público, mesmo que clandestina ou sem conhecimento da gravação pelo outro interlocutor. Então, o que esse recorrente estava alegando no seu recurso é que a gravação clandestina entre 2 pessoas, entre 2 interlocutores, mesmo que sem o conhecimento do outro interlocutor, é plenamente lícita e pode ser utilizada como meio de prova. E aí, depois do resumo dos fatos, vai começar o julgamento propriamente dito. Então, o relator, ministro César Peluso, vai começar dizendo que o recurso extraordinário está submetido ao regime da repercussão geral
e versa, em substância sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta corte, no sentido da constitucionalidade do uso de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores como prova. É que este entendimento responde à mesma ratio da validade da gravação telefônica efetivada por um dos interlocutores, porque nem em um caso, nem em outro, a gravação por um dos interlocutores pode ser vista como interceptação, porque a interceptação é quando esse sigilo da conversa é realizada por um terceiro que não estava nessa conversa. Agora, se eu estou numa conversa com outra pessoa e eu, que faço parte dessa conversa, gravo, eu estou no meu direito, e essa prova não vai ser considerada uma interceptação, e sim uma gravação, ainda que clandestina. Então percebam que logo no começo do julgamento, ele já vai deixar claro que, na verdade, a jurisprudência do STF já é consolidada, no sentido de que essa prova, a gravação clandestina, a gravação ambiental, ela é sim uma prova considerada obtida por meio lícito, de forma que ela é plenamente admissível. Ele diz que a jurisprudência já é consolidada nesse sentido. Então o que ele vai fazer agora, que a gente vai ver, é simplesmente citar um julgamento anterior que já trazia esse entendimento para simplesmente reafirmar que esse é o entendimento da corte. Eu falei, então, ele vai citar aqui esse recurso extraordinário 402.717 de 2009, no qual foi decidido o seguinte: como longamente já sustentei a Lures, não há ilicitude alguma no uso de gravação de conversação telefônica feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, com a intenção de produzir prova do intercurso, sobretudo para a defesa própria em procedimento criminal, se não pese contra tal divulgação alguma específica razão jurídica de sigilo nem de reserva, como aqui, por exemplo, decorra de relações profissionais ou ministeriais, de particular tutela da intimidade ou de outro valor jurídico superior. A gravação aí é clandestina, mas não ilícita. Nem ilícito é seu uso, em particular como meio de prova. Então ele fala que é plenamente possível, salvo aqueles casos que a conversa ela tem algum sigilo, né? Como um advogado conversando com seu cliente. Aí nesse caso não poderia ser utilizado como meio de prova, porque aí sim a gravação sem o conhecimento da outra pessoa seria considerada ilícita. Aí ele vai continuar esse julgamento que está sendo citado. A matéria em nada se entende com o disposto no artigo 5º, inciso 12 da Constituição da República, o qual apenas protege o sigilo de comunicações telefônicas na medida em que as põe a salvo da ciência não autorizada de terceiro, em relação ao qual se configura, por definição mesma, a interceptação ilícita. Então, vai falar justamente o que eu já ressaltei, que o que não pode é a interceptação ilícita por meio de um terceiro sem, lógico, uma autorização judicial, por exemplo, porque aí uma interceptação autorizada por uma decisão judicial vai ser uma interceptação lícita. Mas agora, um terceiro grampear um telefone, né, para ficar gravando as conversas, isso é ilícito. Agora, se eu, de novo, converso com uma pessoa e eu gravo essa conversa, seja essa conversa telefônica, seja presencialmente, mesmo que essa gravação seja clandestina, ela não vai ser considerada ilícita e, portanto, ela pode sim ser utilizada como meio de prova. Aí aqui ele vai começar a citar alguns argumentos que eu acho são interessantes. Ele vai falar: a reprovabilidade jurídica da interceptação vem do seu sentido radical de intromissão, que, operada sem a anuência dos interlocutores, excludente da injuricidade, nem autorização judicial na forma da lei, rompe o sigilo da atuação comunicativa, considerada como próprio um dos respectivos sujeitos que, salvas as exceções legais, sobre ela detém disponibilidade exclusiva como expressão dos direitos fundamentais de intimidade e liberdade. Quem revela a conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu, e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação, a menos que esta seja recoberta por absoluta indisponibilidade legal proveniente de obrigação jurídica heterônoma, ditada pela particular natureza da relação pessoal vigente entre os interlocutores, ou por exigência de valores jurídicos transcendentes. Aí aqui ele vai fazer uma analogia que eu achei bem legal e que acho que acaba com todo o argumento contrário à licitude da gravação clandestina. Ele vai falar: note-se que o sigilo da correspondência é igualmente resguardado. Entretanto, seu uso como prova, ainda sem permissão do autor, é expressamente autorizado por lei. Ele vai fazer uma outra analogia.
O que em resumo se sustenta é que, tida caso por ilícita, em caráter absoluto, a gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores sem a ciência do outro, debaixo do pretexto de, em última instância, constituir também violação do sigilo garantido às comunicações telefônicas, então deveria predicar-se igual restrição ou interdição jurídica ao campo retórico da prova oral, embora a custo do seu completo e absurdo aniquilamento. Porque se uma pessoa produz uma prova oral na qual ela vai contar uma situação, qual foi o conteúdo de uma conversa que ela participou, é a mesma coisa, ela tá falando que foi uma conversa privada entre duas pessoas e expondo, mas ela fez parte daquilo. Aí vai continuar. É que assim os depoimentos pessoais, como os testemunhais, soem exprimir o conteúdo de conversas entretidas pelas partes e testemunhas entre si ou com outras pessoas, significando sempre, nesses casos, reprodução e divulgação do conteúdo da conversa entre presentes, ou até mantida por via telefônica de um dos interlocutores sem prévio assentimento ou conhecimento do outro, com resultado prático idêntico ao da semelhante revelação do teor da comunicação telefônica gravada. Seria despropósito jurídico não menor impedir a parte ou a testemunha que demonstre o meio de gravação a fidelidade da versão licitamente apresentada ao juízo por via oral. Então foi com base nesses fundamentos que no final da decisão o ministro vai afirmar que reafirma a jurisprudência afirmada pela Corte acerca da admissibilidade do uso como meio de prova de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores e deu provimento ao recurso da Defensoria Pública para anular o processo desde o indeferimento da prova admissível e ora admitida. Mas a gente teve um voto divergente. O ministro Marco Aurélio estava entendendo que, na verdade, essa prova obtida por meio de gravação clandestina seria ilícita. Então ele vai falar, entendo que essa gravação é escamoteada, camuflada, não se coaduna com áreas realmente constitucionais, considerada a prova e, acima de tudo, a boa-fé que deve haver entre aqueles que mantêm, de alguma forma, um contato, que mantém, portanto, um diálogo. Não imagino que cheguemos ao ponto de ter de revistar alguém que peça uma audiência para manter contato sobre esta ou aquela matéria, visando a saber se porta ou não um gravador. Então ele vai falar basicamente que ele acha que não é moralmente correto essa gravação clandestina, mas assim, a lei, fazendo as analogias que foram feitas pelo ministro relator, a gente percebe que os fundamentos são bem fortes para considerar essa prova lícita e não ilícita. Então, ao final, o que ficou decidido por maioria, que, vencido o ministro Marco Aurélio, foi reconhecida a existência da repercussão geral e reafirmada a jurisprudência da Corte acerca da admissibilidade do uso como meio de prova de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, dando com isso provimento ao recurso da Defensoria Pública para anular o processo desde o indeferimento da prova admissível e hora admitida nos termos do voto do relator. Então, o que vai acontecer, né, o que aconteceu nesse caso, depois eu não sei o desfecho final, a gente está analisando só a questão da repercussão geral, mas é que esse processo voltou para que a pessoa que estava sendo acusada e tinha sido condenada pudesse, então, utilizar essa prova para tentar demonstrar a sua inocência e o fato de que o crime de desacato não tinha sido, então, praticado. Esse então foi o vídeo de hoje, e para você que já se perguntou, bom, será que eu posso estar gravando essa conversa que eu tô tendo, sei lá, com a atendente da operadora de telefone que tá me deixando horas esperando na linha? Será que eu posso gravar a conversa que eu tô tendo com a atendente do plano de saúde que tá me deixando esperar aqui sem me dar uma negativa, ou tá me enrolando, tá me desrespeitando, tá apresentando uma negativa ilícita? Será que eu posso gravar uma conversa que eu tô tendo com uma pessoa que eu tô desconfiando, que ela tá querendo, sei lá, fazer alguma coisa indevida, errada? Será que eu posso gravar uma conversa, em resumo, entre outra pessoa e eu, sem que essa outra pessoa esteja ciente disso, tenha conhecimento disso e tenha autorizado essa gravação? Então saiba que você pode, e se você fizer isso, essa prova pode ser sim utilizada, pode ser sim admitida no processo. Apesar de ser considerada uma gravação clandestina, ela não é uma prova ilícita. Tá bom? Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de novo de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Se tiver ficado alguma dúvida ou tiver algum comentário, deixa também aqui para que eu possa responder vocês. E é isso. Até semana que vem.